Oi pessoal, Dias Saudáveis com Júlio Dias de volta aqui. Uma resposta simples para uma pergunta simples. As mães muito perguntam no consultório qual que é a frequência recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria de consultas em consultório pediátrico. Bom, primeira coisa, a gente tem que respeitar uma certa linha do tempo da infância e aí sim a gente consegue ter um parâmetro de cabeça mais ou menos aproximado de que seria recomendado de revisões na infância. A gente considera recém-nascido que é aquela criança que vai do nascimento até o 28º dia de vida, certo? É um marco importante, tem doenças próprias dessa idade, a maioria delas pode estar relacionado na primeira semana a fatores gestacionais. É importante então, como algumas doenças infecto-contagiosas, assim como também algumas malformações congênitas que a gente percebe. Então, é um grupo bem especializado, tanto que essa é uma especialidade médica, pediátrica, chamada neonatologia, que é uma das coisas mais fascinantes na pediatria, que é cuidar dos recém-nascidos, tanto prematuros como recém-nascidos a termo, que a gente chama. Lembrando que a termo é as crianças que nascem a partir da 37ª semana até a 42ª. Bom, o período lactente, então, em que o leite é o principal alimento dessa criança, segundo a pediatria, vai então do 29º dia, ou seja, acabou o período neonatal, até o final do primeiro ano, né? Ou seja, início do segundo. Lá, 1 ano e 11 meses e 29 dias. Depois do período pré-escolar, que vai entre 2 e 5 anos, alguns até consideram 2 a 4 anos. Período escolar, que é de 7 a 10 anos. Depois adolescentes, de 10 a 19 anos. Acima de 19 adultos. Então, qual que é a frequência recomendada que essa criança passe por revisões? Bom, primeira coisa, a criança nasceu, deve procurar o pediatra na primeira semana de vida. De preferência ali entre o 4º e o 7º dia de vida. Existe uma coisa muito comum que atinge aí 20, 30% das crianças recém-nascidas, que é a icterícia neonatal, aquela corzinha amarela que todo mundo conhece, e geralmente ela atinge o auge dela em torno do 5º dia. Então, a criança nasceu, saiu lá do hospital, deu alta após 48 horas, fez todos os testes de triagem, orelhinha, linguinha, coraçãozinho, né, teste do pezinho, e aí vai para o pediatra no consultório ou no ambulatório SUS, entre o 4º a 7º dia, mais ou menos a primeira semana de vida. E depois o recomendado que ele viesse mais 2 vezes ainda antes de completar o período neonatal. Ou seja, seriam 3 consultas de 0 a 28 dias para a criança alinhar. A gente sabe que eles perdem em torno de 8% do peso corporal após o nascimento. E a gente tem que andar nesse limite para ver como é que está a pega, como é que está o leite materno, como é que está, se essa criança está bem adaptada e como que está as eliminações, as evacuações e tal. Então tem uma nuance aí grande de algumas doenças que podem aparecer no período neonatal, então recomendado 3 consultas. O pré-escolar, o lactente, que vai então do final do primeiro mês até o 2º ano de vida, a recomendação é que eles venham no médico com uma frequência do 0 aos 6 meses, 1 vez por mês, para a gente marcar na carteirinha, ver a evolução. Também tem bastante parte neurológica que a gente tem que observar nesse período. De 6 meses a 1 ano, aproximadamente de 2 em 2 meses, para a gente poder também fechar o primeiro ano, né? Lembrando que o ganho de peso da criança ele é variável, ele tem um ganho de peso aproximado, considerado mínimo ideal, de 700 gramas no primeiro mês, 700 no segundo, 700 no terceiro. Depois ele tem 600 no 4º, 600 no 5º e 6º. Depois 500, 7º, 8º e 9º, depois 400, 400, 400. Ele fecha o primeiro ano, tá certo? Esse período de primeiro ano de vida é muito importante da criança. Só para vocês terem uma ideia, eles triplicam o peso do nascimento, né? Então é bem importante a fase de muito metabolismo acelerado e isso é importante a gente quantificar. Em média eles começam ganhando 24, 30 gramas por mês, por dia, né? E depois vão diminuindo gradativamente até chegar a 1 aninho, nessas proporções que eu falei, né? 700, 700, 600, 600, 500 e 400. Então a recomendação que vem de 2 meses, entre 6 meses e 1 aninho de idade. Após 1 ano de idade, de 1 ano a 2, que ainda é o período lactente, que venha ao consultório pediátrico a cada 3 meses, para poder fechar aí a conta e ver a evolução dessa criança, que é bem importante. Ali ele vai estar caminhando, falando, tem algumas outras doenças clássicas dessa época que a gente precisa acompanhar. De 2 anos a 6 aninhos,
a Sociedade Brasileira recomenda que você leve seu filho a cada 6 meses no médico, para poder também fazer as revisões adequadas. E depois de 6 aninhos aos 19, ou seja, até a início da fase adulta, pelo menos uma vez ao ano no médico, para fazer as revisões. É muito importante, as famílias procuram a gente para fazer exames, porque até que eu faço exame a cada 6 meses, que eu dou remédio de verme 6 meses. Então existem recomendações próprias para isso, o seu médico sabe, a gente faz em geral exames de rotina com 1 aninho de idade e depois faz exames a cada 2 anos, salvo indicações específicas. Algumas crianças que têm determinado diagnóstico crônico, algumas crianças que têm um diagnóstico que precisam de mais cuidados, mais detalhes. Principalmente aqueles que nasceram muito prematurinhos no início, esse cuidado é muito mais rigoroso em termos de exame, em termos de monitoramento, e principalmente se foi no prematuro extremo, que acabou passando por UTI neonatal, teve vários insultos, vários procedimentos médicos, né, para salvar a sua vida. Então muitas vezes ele precisa ter exames mais rigorosos. Mas de linhas gerais, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda isso então. Uma consultinha, 3 consultas no período neonatal, que 0 a 28 dias, consultas mais regulares uma vez por mês, de 0 a 6 meses, de 1 mês a 5, né? De 2 em 2 meses, de 6 meses a 1 ano, de 3 em 3 meses, de 1 ano a 3, e de 6 em 6 meses, de 2 anos a 6. Depois uma vez por ano. Isso são linhas gerais para vocês entenderem qual a importância da pediatria.